Olá pessoal, vocês estão bem? Aqui é o professor João Paulo. Estamos iniciando mais uma aula de ensino religioso e hoje gostaria de falar de um assunto bem corriqueiro, muito comentado nos últimos dias, que é a Páscoa. A Páscoa é um assunto bem conhecido, mas o seu significado às vezes não é bem compreendido ou mal interpretado. Por isso, gostaria de esclarecer um pouco sobre o significado da Páscoa à luz das Escrituras da Bíblia Sagrada, porque a Páscoa ela tem a origem no texto bíblico e é uma comemoração, uma celebração do povo da Bíblia, o povo hebreu. E o texto básico é Êxodo 12, 1 a 13, onde recorremos ao início, à instituição da Páscoa, exatamente nesta fonte. O que é a Páscoa, né? Quando ela surgiu? Por que foi criada? Alguém sabe? Vamos ver como surgiu. Vamos voltar um pouquinho na história da Bíblia para descobrir como tudo aconteceu. Faraó é a escravidão do povo hebreu. A gente pode observar dentro da Bíblia, no livro de Êxodo, que o povo hebreu passou por muitos séculos, muitos anos escravizado no Egito. Foram mais de 400 anos de escravidão. E o povo clamou a Deus e Deus providenciou Moisés para ser o libertador. Moisés, ele, através do poder de Deus, guiou o povo para que fosse liberto da terra do Egito. E quando Moisés estava no Egito para libertar o povo, ele apresentou vários sinais e através desses sinais vieram várias pragas ao Egito. E uma dessas pragas, a última, a 10ª praga, foi a morte do filho mais velho, o primogênito. E o que Deus disse que os filhos dos hebreus, que os israelitas deveriam fazer? Eles deveriam escolher um cordeiro de 1 ano, sem defeito, e com o sangue desse cordeiro eles deveriam passar nas ombreiras das casas, como podemos observar aí na ilustração, e desta forma a morte passaria por essas casas. E os filhos dos hebreus não foram atingidos pelo anjo, que estava causando a morte dos primogênitos. E os primogênitos dos egípcios foram mortos, inclusive o próprio filho do faraó. E qual foi o alimento da Páscoa? Antes do povo hebreu partir, durante aquela ocasião, cada família deveria preparar em casa a última refeição antes da longa viagem que fariam pelo deserto depois de serem libertos do faraó. Então, naquela noite, eles comeriam o cordeiro assado no fogo, com pães asmos, que é pão sem fermento, e ervas amargas. Esta Páscoa, para os hebreus, representou um tempo de esperança e libertação, a passagem pelo deserto, para chegar em um lugar preparado por Deus, muito melhor de se viver. Qual o significado, de onde, qual a origem dessa palavra? A Páscoa, então, foi criada por Deus, significa a celebração da libertação do povo de Israel do Egito. É uma palavra que vem do hebraico, pessa, significa passagem, pular além da marca ou passar por cima. Por quê? Porque o destruidor, o anjo, quando passasse para ferir o primogênito, ele passaria por cima, ele pularia por cima daquela casa
onde tivesse a marca ali do sangue, como sinal de obediência à ordem que Deus havia dado. E qual a ligação desse cordeiro com Jesus Cristo? O cordeiro e o Cristo. O cordeiro que foi morto lá no Velho Testamento e o sangue dele passado nas portas representava Jesus Cristo e o sangue dele vertido na cruz do Calvário. Ele nos amou demais e por isso se entregou na cruz. Mas uma boa notícia, ele não ficou morto. Ele não continuou no túmulo, ele ressuscitou. Ao terceiro dia depois da sua morte, ele ressuscitou. Aleluia. Em João 1:29, quem foi chamado de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Foi Jesus Cristo, né? Quando João Batista o viu e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o símbolo da Páscoa, né? O principal aí é o cordeiro, porque esse animal, ele prefigurava, representava o Cristo que seria morto futuramente, e isso aconteceu. Essa simbologia se cumpriu perfeitamente em Cristo, que morreu e nos libertou, né, da escravidão do pecado. Claro que essa é uma decisão de cada um, né? Cristo pagou o preço. Depende da decisão de cada um aceitar ou não esse preço. Páscoa é ressurreição. Feliz ressurreição a todos vocês. Não esqueçam, Jesus é a nossa Páscoa. Que Deus abençoe preciosamente.